Se você trabalha na área da gestão da qualidade, certamente já passou por uma auditoria, precisou realizar uma auditoria ou até mesmo está prestes a realizar uma. Quando isso acontece, surgem algumas preocupações do tipo: será que eu vou realizar a auditoria da forma correta? Será que o cliente vai gostar a ponto de me contratar novamente? Existe um jeito certo para realizar uma auditoria interna? Se essas são as suas dúvidas, fica tranquilo que eu vou te explicar. Mas deixa eu me apresentar primeiro, que logo eu sigo com os itens que eu vou explicar nesse vídeo. Olá, eu sou a Marilis Kuligoski, auditora líder e especialista em sistemas de gestão da qualidade, e atuo nessa área há mais de 20 anos. Esse canal foi feito sob medida para você que também deseja crescer nessa área. Nesse vídeo eu vou te explicar qual deve ser a primeira pergunta que você fará ao seu cliente antes de iniciar uma auditoria. Quais são os 10 objetivos mais comuns que fazem com que um cliente contrate uma auditoria? Qual é a documentação necessária para planejar uma auditoria? Qual é a forma adequada para realizar a auditoria, bem como qual o ponto principal que deve ser focado? Como finalizar a auditoria e, em particular, como finalizar e o que dizer para a alta direção? E o último, mas não menos importante, qual método eu utilizo nas minhas auditorias com os meus clientes que me fizeram decolar na minha carreira e ser uma referência nessa área? Tenho certeza que essas são as respostas que você precisava já há algum tempo. Então, bora lá! Primeira pergunta que você deve fazer ao seu cliente antes de iniciar uma auditoria. Como geralmente uma auditoria requer um investimento financeiro, nós precisamos entender o que motivou o nosso cliente a contratar uma auditoria. Certamente há um objetivo a ser alcançado, mesmo, pessoal, que na pior das hipóteses seja cumprir o cronograma. E eu espero do fundo do meu coração que não seja só isso. Agora, pasme, é muito comum eu perguntar para os meus clientes qual é o objetivo deles quando eles me contratam, o objetivo, claro, em relação à auditoria, e eles ficarem me olhando com uma cara assim, ó, assustados, às vezes até brancos, como quem diz assim: você só não vai me perguntar quantos dias é para me passar o valor? Eles não sabem muitas vezes dizer ou verbalizar qual é o seu objetivo. É sério, pessoal. É mais ou menos como se eu perguntasse agora qual é o seu propósito na sua carreira profissional. Olha que poucas pessoas conseguem me responder imediatamente. Entendendo essa questão, muitas vezes nós precisamos auxiliar o nosso cliente a definir o objetivo no caso da contratação da nossa auditoria. E foi por isso que eu trouxe essa questão bem detalhada para vocês. 10 objetivos mais comuns que requerem a realização de uma auditoria. Os dois quadros a seguir são exatamente para te ajudar a estabelecer o primeiro contato com o seu cliente. E, claro, para ajudá-lo a entender qual é o seu objetivo. Coloca na tela, Gerran. O que leva uma empresa a contratar uma auditoria podem ser as prioridades da alta direção, intenções comerciais ou outros negócios, avaliar se os requisitos do sistema de gestão estão sendo cumpridos, requisitos legais, contratuais ou outros que a organização está comprometida e precisa realizar essa auditoria, exigência de avaliação pelos fornecedores, e aqui chamamos de auditorias de segunda parte. Calma aí que ainda tem mais um quadro. Vamos lá, Gerran, coloca outro quadro no ar. As empresas também podem contratar uma auditoria para avaliar se as necessidades e expectativas das partes interessadas, claro que incluindo clientes, estão sendo atendidas. Pode ser também para identificar o nível do desempenho do auditado, levantar os riscos da organização, prover o acompanhamento da evolução do sistema de gestão da qualidade a partir dos resultados de auditorias anteriores e também identificar o nível de maturidade do sistema de gestão da qualidade do auditado. Viram que com todas essas informações vai ajudar vocês a identificarem qual é o objetivo
ideal que o seu cliente está buscando com a sua auditoria. Agora que você já entendeu o que o seu cliente deseja com a realização dessa auditoria, você precisa saber qual a documentação necessária para planejar essa auditoria. Mas além disso, tem muita informação pela frente. Fica comigo até o final, que eu vou te contar ainda qual o método que eu utilizo para fazerem das minhas auditorias um sucesso. Documentação necessária para planejar a auditoria. Pessoal, aqui o único documento necessário para planejar uma auditoria é a definição dos processos da empresa que você vai auditar. Antigamente, alguns auditores ainda exigiam o envio do manual da qualidade, mas hoje ele não é mais uma informação documentada obrigatória. Logo, o bom auditor precisa aprender a planejar a sua auditoria apenas com a definição dos processos da organização. Agora, caso o seu cliente fique tranquilo e tenha o interesse de compartilhar o último relatório de auditoria, aqui é interessante até para fazer um dimensionamento de tempo por processos e também para saber quais são os pontos críticos ou processos críticos que ocorreram não conformidades nessa auditoria anterior, que vão lhe permitir uma verificação mais apurada para verificar se os problemas do passado foram realmente superados. Nesse momento já temos tudo o que precisamos. Sabemos qual é o objetivo do cliente e já temos a definição dos processos. Vamos para a prática? Forma adequada para realizar uma auditoria, bem como o que focar como ponto principal. Eu sei que você está super curioso, mas antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual a diferença entre fiscalização e auditoria? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no meu canal, vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Pessoal, a forma correta de realizar uma auditoria, de planejar e realizar uma auditoria é por processos e jamais por requisitos. Entenderam isso, né? Observem que com o seu estudo e a sua dedicação, você saberá integrar os requisitos adequados em cada processo. Vocês já ouviram falar naquele termo que eu não gosto, mas se fala muito, que o auditor tem o dedo podre? Quando as pessoas falam isso, é uma forma pejorativa de fazer referência a um auditor que tem muito conhecimento, tem a visão sistêmica e holística da norma, que sabe exatamente, segundo o faro dele, se ele sentiu o cheiro de uma não conformidade e naquela amostragem ele não conseguiu ter certeza disso, ele sabe exatamente o que ele vai te pedir lá na frente e ele acaba pegando justamente aquele documento que apresenta uma falha. Eu digo isso que não é o dedo podre, é sim muito conhecimento, visão sistêmica e visão holística, tanto da norma como a experiência nos sistemas de gestão que ele atua. Mas pessoal, somente isso não basta. Lembra que lá no início eu comentei que é necessário saber o propósito ou o objetivo do cliente quando ele contrata uma auditoria? É exatamente para que quando você for realizar uma auditoria, você realize do jeito certo, ou seja, avaliando se o propósito do seu cliente está sendo alcançado. Eu vou dar um exemplo. O cliente me contrata e diz que o seu objetivo é saber se ele está preparado para chamar a auditoria de certificação ou de terceira parte. Cabe a mim, além de avaliar a adequação a cada requisito, perseguir esse objetivo relacionado ao grau de dificuldade que ele vai ter e os riscos dele certificar ou não. Tudo isso para que no final da auditoria eu esclareça para o meu cliente se ele está preparado realmente ou é melhor realizar algumas ações durante o período para aí sim chamar a auditoria de certificação. Vocês percebem a diferença entre eu fazer um cara crachá, sistema de gestão, norma ISO 9001, sem emoção, sem estabelecer afinidade com aquele cliente, dizer só se está conforme ou não conforme, sem responder aquela pergunta quando ele me contratou que ele tinha como objetivo? Isso faz
toda a diferença, pessoal. Percebem como isso é importante? E para deixar essa explicação mais completa ainda, quero te explicar que todo esse planejamento e direcionamento que eu estou propondo para você segue uma metodologia chamada PDCA, que considera 4 etapas. Coloca no quadro, Gerran. Observem nessa figura que tudo inicia no planejamento da auditoria. Logo depois, o desenvolvimento dessa auditoria, ou seja, a realização do trabalho. Depois, o passo 3 é checar, ou seja, verificar o trabalho. E o quarto passo, e o mais importante de todos, é onde a empresa vai realizar as ações para buscar a melhoria. Observem que as explicações dos 4 primeiros passos desse vídeo se referiram às 2 primeiras etapas do PDCA, que é o planejar e fazer. Agora, as 2 últimas etapas eu explico no meu curso, utilizando a 19.011, que é a norma que tem os requisitos para a realização das auditorias e, claro, de uma forma bem mais detalhada. Chegou a hora de finalizar o nosso trabalho. Como finalizar a auditoria e o que dizer para a alta direção? Muitas vezes, pessoal, e aqui é até engraçado comentar que pela experiência que eu já tive, a alta direção poucas vezes participa da abertura, da reunião de abertura de uma auditoria. Mas na reunião de encerramento ela sempre vai estar lá, toda chique, toda comprometida, porém na reunião de encerramento. E a pergunta do diretor logo é: quantas não conformidades e quem foi? Não é mesmo? Vocês já passaram por isso? E é nesse momento e com a maior elegância, você poderá constatar se o objetivo inicial foi realmente alcançado, no sentido de dar a resposta para o seu cliente para a alta direção. E claro, considerando os processos e não os culpados. Jamais julgaremos os culpados. E claro, sempre com um sorriso no rosto e muita elegância. Vem cá, até porque eu fiquei curiosa. Você já teve uma experiência dessas, como eu, com a alta direção, nas auditorias que você participou ou que você realizou? Se você já teve, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber, bem como todos os inscritos desse canal. Garanto que será divertido. Eu mesma já passei por cada situação em auditoria que vocês nem imaginam. E agora, pessoal, por fim, mas não menos importante, qual o método que utilizo nas minhas auditorias? Você está gostando dessa aula? Não, porque é uma aula, né? Tão detalhado assim. Olha só, se você está gostando, sim, verdadeiramente, se inscreva agora no meu canal, porque eu te garanto conteúdo semanal e de qualidade como esse. Você não perde por esperar. E o melhor, né, pessoal? Tudo isso de forma gratuita. Voltando ao método, eu quero deixar claro aqui que apenas fazer do jeito certo não basta. É necessário ter um diferencial para se destacar no mercado de trabalho. Eu mesma levei 20 anos para desenvolver o meu método de realização de auditorias. E esse método contempla desde a forma correta de interpretar cada requisito, bem como identificar como esses requisitos interagem sistemicamente entre si, o que vai lhe fazer um auditor diferenciado. E não é só isso. Eu também, ao longo desses anos, nunca entendi por que empresas certificadas vinham a falir. Já parou para pensar nisso? Depois que eu entendi o real motivo, aí sim, eu desenvolvi o meu método. Um método voltado à realização de auditorias estratégicas nos clientes, e reforço que eu uso até hoje nos meus clientes de consultoria e auditoria. Dessa forma, eu consigo entregar muito mais do que apenas a avaliação de conformidade de requisitos, mas uma auditoria de valor para o meu cliente. Tudo isso, pessoal, está no meu curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada na quantidade de informações que contempla a ementa desse curso, bem como o modelo de relatório de auditoria, por exemplo, aula de masterclass comigo, bônus e muito mais. E vou dizer só mais uma coisa.
Se você já gosta da minha didática aqui nos cursos do YouTube, que é um conteúdo gratuito a todos os meus inscritos, a toda a minha comunidade, imaginem o conteúdo adquirido no meu treinamento, conteúdo onde você realizou um investimento. Certamente você vai se apaixonar. Agora me conta, o que é que você está esperando para dar o próximo passo na sua carreira?